Oiê! Vamos bater um papo sobre sabotadores? Se você está assistindo esse vídeo sem ter feito o teste que eu mandei lá na segunda-feira, então para o vídeo, volta lá, preenche o teste, porque a nossa conversa só vai fazer mais sentido se você já tiver finalizado o teu teste com os resultados em mãos. Agora, se você já fez o teste, então bora lá ter esse papo sobre sabotadores. Bom, eu sempre gosto de começar essa conversa dando uma contextualizada nesse teste, de onde vem esse teste, por que esse teste, enfim, a gente usa esse teste. Olha, de verdade, sabotadores, esse nome, né, ele é chamado de várias maneiras em várias outras teorias, tem várias outras pessoas que falam sobre isso. O Jung chamava de um nome, o Freud de outro, enfim. Mas o Chamini, ele tem esse jeito com esses apelidinhos que eu acho que fica mais fácil da gente entender e da gente etiquetar os nossos padrões mentais, porque é disso que a gente está falando aqui, de padrões mentais. Então, a minha ideia aqui é conversar um pouquinho só sobre sabotadores. Por quê? Porque o teste, você deve ter visto, tem umas 30 páginas de coisa. Ali tem muito conteúdo, tá falando muito sobre cada um dos padrões, então você consegue se aprofundar. Mas conheço meu povo. Sei que você vê aquilo tudo, fica com preguiça, fala, meu Deus do céu, tanta coisa para ler. Então, vamos entrar aqui, vamos bater um papo que eu vou te explicar melhor e dar uma resumida nesse montão de página que você tá aí na mão agora. Bom, você precisa se lembrar daquela nossa conversinha da primeira aula teórica sobre padrões mentais, né? As coisas que a gente pensa, o jeito que a gente pensa, o nosso modo de pensar, faz com que, naturalmente, na sequência ali do nosso cérebro, isso gere estados emocionais. Então, eu vou pensar de uma certa maneira e vou sentir coisas a partir do que eu penso. Toda vez que eu tô sentindo coisas dentro de mim, emoções estão acontecendo, né? Tem coisas ali dentro de mim acontecendo, eu vou me comportar de acordo com essas emoções. Por quê? Porque o meu corpo está reagindo a elas. E aí as outras pessoas ao redor vão perceber o que está rolando ali dentro de mim. Então, pra gente decorar bonitinho, pensamentos geram, aliás, vou colocar aqui, ó. Pensamentos geram estados emocionais, que geram comportamentos e que trazem um resultado pra gente. E esse resultado normalmente vai reforçar aquele pensamento lá inicial, né? Então, por exemplo, se você morre de medo de falar em público, fica ali com aqueles pensamentos, né? Ai meu Deus, vai ficar todo mundo me julgando, vão achar que eu não sei nada, tem muita gente que fala melhor sobre isso do que eu e tal. Isso vai gerar um estado emocional de ansiedade em você, de medo, né? Você vai ficar ali tenso. Então, esse pensamento vai gerar um estado emocional e você vai se comportar de acordo com isso. Uma pessoa ansiosa, ela respira de um jeito mais ofegante, ela se desconcentra com facilidade, ela fica meio perdida. Então, quando essa pessoa for se apresentar, ela vai demonstrar todos esses comportamentos e as pessoas vão perceber. E provavelmente as pessoas vão ficar com uma cara meio, nossa, não tô entendendo o que essa pessoa tá falando, ou vão ficar com uma cara meio de dúvida na palestra, sabe aquela cara tipo... E o palestrante, né, a pessoa que tá ali nervosa, ela vai ler as outras pessoas assim, e a hora que ela sair da apresentação, ela vai sair com uma sensação de que ela realmente não nasceu para falar em público, que é o pensamento aqui em cima. Então, aquilo tudo reforça o pensamento. Mas aí, o que é importante a gente conversar aqui, por que eu tô falando disso num curso de inteligência emocional? Porque a gente precisa ter consciência de que esses pensamentos, esses padrões mentais é que devem ser mudados, alterados e trabalhados. A gente erra e peca muito em ficar tentando mudar o comportamento. Então aí a pessoa vai lá e ensaia a palestra e não sei o que, faz curso de oratória, tem que ficar com a mão assim, mão assado, mão não sei o que, mão lá, mão... Não é isso que vai fazer diferença se ela continuar pensando que tá todo mundo olhando pra ela de um jeito ruim, que tá todo mundo achando que ela não sabe nada, tá todo mundo achando que tem gente melhor que ela pra falar daquilo. Se isso não mudar, não tem curso de oratória no mundo que vai ajudar esse ser humano. E o Chamini chamou esses padrões mentais de sabotadores. É sobre isso que ele está falando aí. Quando você respondeu o teste e se viu como um perfeccionista, um controlador ou um hipervigilante, é disso que ele está falando.
E de onde vêm esses sabotadores na nossa vida? De onde tudo começou na nossa história? Por que a gente tem esses padrões? Bom, vou começar a falar do seu crítico, que é o padrão mental principal, que é o pai de todos os padrões mentais de autossabotagem. Bom, o crítico, ele tá com você desde sempre, né? Porque o ser humano, pela nossa história aí na humanidade, a gente só sobreviveu até hoje porque a gente tem um olhar crítico para as coisas. A gente olha e vê o que tem de errado, a gente olha e vê o que tá esquisito, né? Então a gente andava pela mata, pela floresta com essa coisa de opa, o que tem de errado ali? Será que é um predador? E a gente foi sobrevivendo assim. Então o seu cérebro, ele é programado para ver as coisas erradas, as coisas que não estão legais. Isso na fase da adolescência vai se potencializar. Por quê? Porque na adolescência a gente vive em grupo e esse grupo faz com que você ou queira ser exatamente igual para fazer parte do grupo ou queira ser completamente diferente para se distanciar e se diferenciar daquele grupo. Mas não importa a saída que você tomou, se foi ser igual a todo mundo ou não ser igual a todo mundo, você estava fortalecendo o seu crítico interno. Por quê? Porque você olhava para as pessoas e pensava, não quero ser igual a essa pessoa ou quero ser igual a essa pessoa. E você ia modelando seus comportamentos a partir da análise que você fazia do ambiente, de si e dos outros. O teu crítico, ele olha e questiona e critica isso, você, o outro e o ambiente. No teste aí que você respondeu, tem uma pizza, né, um gráfico em formato de pizza, que está falando quanto hoje na sua vida você critica mais os outros, você ou o ambiente, tá? Só para você ter um panorama e um parâmetro. E esse crítico, ele vai se estruturando no formato de outros sabotadores que a gente fala que são os cúmplices, que é aquela lista de 9 sabotadores que tem um gráfico aí no seu teste. Nesse gráfico, eu pedi para você dar um pouco mais de atenção para os 3 mais altos. Ai, Cíntia, mas o meu mais alto deu 7. Não importa, foca nos 3 que deram mais alto. Separa aí o nomezinho dos 3 sabotadores e vamos voltar um pouquinho nessa conversa. O que são de fato sabotadores? É muito normal as pessoas olharem para o teste e falarem assim, Cíntia, mas insistência, né? Perfeccionismo, foi isso que me fez ser quem eu sou, ter os resultados que eu tenho, eu sou muito detalhista, eu olho tudo, se eu não fosse assim tão controladora, eu não teria conseguido esse emprego, enfim. A questão dos sabotadores todos os sabotadores, se você olhar com cautela, eles são uma coisa boa, só que você levou para o extremo, você exagerou na dose, né? Chocolate é uma delícia, mas se a gente come muito, chega uma hora que não dá mais. Qualquer coisa em excesso não dá. Os sabotadores é a mesma coisa. Então, o insistente, o perfeccionista, é você levar o capricho, o cuidado num extremo que te paralisa. O controlador é você pegar a sua capacidade ali de estar fazendo as coisas acontecerem no extremo que só você faz as coisas acontecerem, mais ninguém. Então todos os sabotadores são coisas boas que você exagera no seu dia a dia. E quando você exagera, como isso é um padrão mental, ele gera um estado emocional ruim. Você já começa aí entrar no estado emocional que não vai te trazer coisas legais e coisas boas. Por isso que a gente chama de padrões de autossabotagem. O número de QP, né? Então você deve ter visto aí no comecinho do teste, né? O seu número de QP de 100% você está tantos por cento. O que quer dizer? Tem um jeito muito simples de explicar o que é o quociente de positividade, que é o QP. O QP é a medição de um dia médio aí da sua vida. Quanto do seu tempo é o seu sabotador, ou os seus sabotadores que estão falando na sua cabeça, ou é o seu sábio, é o seu eu real, é quem você é de verdade. Então é como se a gente tivesse um diabinho e um anjinho dentro da gente, né? Falando aí o tempo inteiro, esses pensamentos que ficam acontecendo dentro da sua cabeça. O QP fala quanto tempo esse cara tá falando e quanto tempo esse cara tá falando. A nota de corte do teste é 75%, ou seja, 75% do seu dia é o seu sábio que tem que estar falando. Mas é muito pouco provável que o seu QP tenha dado tão alto. Por quê? Porque só 20% das pessoas
pesquisadas pelo Chamini, ele pesquisou muita gente, demonstravam um QP acima de 75. Normalmente a gente fica entre 30, 40, 50, ou seja, quer dizer que metade do nosso dia é o nosso diabinho que tá falando. Ou se der 30%, quer dizer que só 30% do teu dia é o teu sábio que tá falando coisas legais na sua cabeça. Os outros 70% é o seu sabotador. Então o QP, ele vai te dar um alerta do tipo, opa, quanto tempo do meu tempo tem rolado de pensamento bacana ou de pensamento ruim na minha cabeça, tá? Depois aí sim a gente olha para o seu gráfico, que é, poxa, então quem tá falando na minha cabeça? Aí você vai olhar lá no seu gráfico e vai ver os 3 sabotadores mais altos. Hipervigilante, insistente, controlador, realizador. Qual dos 3 tá falando aí? E aí é que a coisa começa a ficar feia. Por quê? Porque provavelmente você aprendeu a ter esse padrão mental com alguém. E eu acho importante você exercitar a sua capacidade de identificar de quem é isso. Você não é o seu sabotador. Você não é esse padrão mental, você está pensando dessa maneira hoje. Então toma cuidado quando você falar assim, eu sou muito perfeccionista, ou eu sou muito hipervigilante. Você não é, você está assim. Você não é o seu sabotador, você não é o seu padrão mental, porque você é capaz de mudar isso. Então já muda o verbo, o jeito de falar na sua cabeça, para você já ir se desapegando desses sabotadores. E aí um excelente exercício para a gente começar a brincar mesmo com essa história de sabotadores, é quase uma brincadeira de criança, que é, você vai dar um apelido para cada um deles. Pode estar relacionado à pessoa que te ensinou a ser assim, né? Então eu tive uma cliente que o pai era muito controlador e ele era delegado, era policial, né? Então, claro, ela não colocou o nome do pai, do sabotador, né? Porque ela gosta do pai, mas ela falava assim, aquele delegado que tem dentro de mim, pelo amor de Deus, esse polícia que tem aqui dentro de mim. Então, ela dava um apelido para esse sabotador. Por que é importante? Parece bobagem, né? A gente dar um apelido, pra gente começar a desassociar esse tipo de padrão com quem a gente é. Quando você fala, quando você pensa, nossa, isso daqui é o delegado que tem dentro de mim, ou isso daqui é aquela velha louca, sei lá, X, isso aqui é tal coisa, você começa a se desprender, se desassociar, se separar desse tipo de padrão. E aí você precisa começar a entender por qual pensamento você quer trocar esse pensamento aí que você já identificou que não é legal. Uma pessoa que acorda de manhã achando que ela é feia, achando que ninguém olha pra ela, achando que, sei lá, que ela é péssima e tal, essa pessoa vai ter um dia péssimo, essa pessoa vai ter uma vida triste. Por quê? Porque aquele amor, aquele cuidado que ela poderia ter por ela não tem, né? Desde a hora que ela acorda. Então, é importante a gente começar a olhar para esses pensamentos e ver o quanto eles afastam a gente de onde a gente quer chegar. Na verdade, o que a gente quer na vida? A gente quer se aproximar dos nossos objetivos, a gente quer conquistar os nossos objetivos, a gente quer ser pessoas melhores, esposas melhores, maridos melhores, pais melhores, irmãos melhores, filhos melhores. E ficar pensando esse tipo de coisa não vai te levar a lugar nenhum. Então, por qual pensamento você trocaria esse pensamento de sabotagem? Qual pensamento, se você colocasse no lugar, ao invés de te afastar de onde você quer chegar, te aproximaria? Esse é o exercício que você tem que fazer. E aí a gente pode conversar sobre isso aqui no WhatsApp, trocar uma ideia sobre isso, né? Eu tenho alguns exemplos que eu gostaria de dar para vocês antes desse vídeo terminar. Bom, primeiro exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Quando eu fiz o teste dos sabotadores pela primeira vez, identifiquei o meu crítico, eu percebi que ele estava muito relacionado à minha avó paterna, que era extremamente crítica, que fazia críticas muito ácidas pra gente, né? Pros netos, pra família e tal. E aí, sempre que eu penso alguma coisa do tipo crítico, sei lá,
nossa, ai, nossa, que fulana mal vestida, nossa, ai, que não sei o que, como é que tem coragem de sair com uma roupa sem noção dessa? Toda vez que eu penso essas coisas meio, sabe, nada a ver, eu penso, opa, isso aqui não é meu não, isso aqui é coisa daquela velhinha má que eu tenho dentro de mim. Então, eu já vou desassociando, já vou nessa brincadeira colocando esse tipo de pensamento pra lá. Já para aí o vídeo e coloca um apelido nesse seu crítico, que é o pai de todos os seus sabotadores, que é o guarda-chuva dos sabotadores cúmplices. É muito importante você identificar de quem é essa voz e se você não identificar, coloca um apelido que faz sentido aí pra você. Segundo exemplo que eu tenho para dar. Eu tinha um cliente de coaching que estava num processo muito delicado no casamento, ele e a esposa, eles estavam com um filhinho pequeno, enfim. As brigas estavam acontecendo, estavam muito rotineiras e tal. E eles brigavam muito porque ele queria controlar todas as coisas que ela fazia, o jeito que ela fazia, como tinha que fazer, e eles acabavam brigando. E ele identificou que o pensamento que gerava tudo isso, que gerava esse estado emocional, era o pensamento de ela não sabe fazer nada sozinha, ou ela não consegue terminar nada sozinha, ela não sabe fazer nada sozinha. E aí toda vez que ele pensava isso, ele ficava bravo, porque ele falava, como é que pode uma mulher, 35 anos, não consegue se virar? E aí virava me fugiu até a palavra. Um vórtice, né, de coisas ruins. Então pensava uma coisa que vinha outra. Enfim, brigavam muito. E aí ele gostava, né, dela, queria manter o casamento, queria melhorar as coisas, e ele fez um exercício ali empático, olhou melhor para o que estava acontecendo e ele começou a perceber que ela estava fazendo o que ela podia, né? Não atingia a expectativa que ele tinha ou o padrão de qualidade que ele tinha, mas ela estava fazendo o que ela podia, né? Ela fazia o que ela podia. E essa foi a frase dele. Toda vez que ele pensava, nossa, fulana não consegue fazer nada sozinha, ele respirava fundo e falava, não é isso. Isso é coisa do meu, sei lá, o apelido lá do sabotador dele. O fulano, né, ele não pensa assim, ele pensa que a esposa dele, que é a fulana, né, não vou falar o nome aqui, ela tá fazendo o que ela pode, ela tá fazendo o melhor dela. Então, foi muito importante para ele esse processo. Por quê? Porque quando ele pensava que ela estava fazendo tudo o que ela podia, o estado emocional na sequência era completamente diferente de quando ele pensava, ela não sabe fazer nada sozinha, né? Então, foi muito interessante esse caso. Um outro exemplo clássico de enfrentamento, né, de pensamento de autossabotagem, eu usei, outros clientes que também eram perfeccionistas usavam, que é, o perfeccionista, muitas vezes, ele tem mania de, enquanto não estiver perfeito, bonitinho, redondinho, ele não lança o produto, ou ele não posta o vídeo, ele não entrega o trabalho, ele, fica aquela coisa, parece que nunca termina e tal. E aí uma frase que a gente usa, que é muito clássica no mundo do coaching, é feito é melhor que perfeito. A gente fica buscando a perfeição e nunca entrega nada. Então, não é melhor entregar alguma coisa do que não entregar nada? Não é melhor lançar o teu produto, postar o seu vídeo, do que não postar? Porque normalmente o perfeccionista fica nisso, né? Não, eu tô esperando a etiqueta do produto ficar pronta, a marca não sei o que, o não sei o que lá. E cara, 2 anos se passaram e ele não lançou o produto dele ainda. Então, feito é melhor que perfeito é um jeito legal da gente enfrentar aí o sabotador, o pensamento de autossabotagem do perfeccionismo. Eu tenho certeza absoluta que você tem muita coisa aí para apelidar, para etiquetar e para brincar. Então, se aprofunda nessa questão, fica atento aos teus pensamentos, porque se o teu QP deu baixo, é muita gente falando na tua cabeça durante a semana inteira, durante o dia inteiro. Então você vai ter muita chance para ressignificar esses padrões mentais aí, tá bom? Conta pra gente aqui no grupo o que você tá achando, quais são os seus sabotadores, vê se você se identifica com mais alguém aí da nossa turma e beijo! Até a próxima aula!